gostei muito do que eu vi ontem no Mineirão. O resultado é que arrebenta com a análise, mas eu gostei muito do que eu vi no Mineirão ontem. Com pouquíssimas sessões de treinos, o Cuca na resenha e corrigindo o posicionamento do time em campo, o Cuca conseguiu jogar para criar chances de um placar elástico. Mas aí um problema que aflige o Atlético já há algum tempo aconteceu ontem de novo. Você cria, mas converteu, fez 2, mas depois tomou. E o Palmeiras é um time que não desiste do jogo, do primeiro ao último minuto ele não desiste do jogo. E a bola parada é uma arma que nós todos conhecemos muito bem do Palmeiras e ontem funcionou de novo. Sem querer ser o escova do programa, começo com você, Elton Novaes. É que é o seguinte, 2-2, da forma que aconteceu, estimula a muita gente entender que foi um jogo ruim, cara, que não foi. Esse é o ponto. A forma que foi o empate. Se a gente... Agostinho Carrara. Porque você falou sobre ano novo, eu curto essas flores, florais, assim, em viradas de ano. E eu fiquei esperando que você viesse de branco, lá o Everton veio. Então tá, vamos seguir, mas da maneira que foi, é que o torcedor do Atlético tá muito chateado com o placar. A gente imaginava que fosse um jogo duro, um jogo competitivo dessa forma. E o Atlético construiu um placar inicialmente que seria o sonho de qualquer torcedor do Atlético. Mas detalhes do futebol, aquele momento que você perde o clique, que você não se concentra, acontece isso. E principalmente na última bola do jogo. Aquilo ali já nos finalmente, o Atlético tem esse gol feito pelo Danilo, que acontece aí no finalzinho e deixa o torcedor tão contrariado. E aí a gente vai pegar alguns detalhes ali. Será que faltou um pouco mais de atenção pro Vargas, que estava muito próximo ali do jogador do Palmeiras, do Nathan Silva? Aí a gente vai observar inúmeros detalhes, mas o jogo ainda está aberto e a gente tem que pegar e colher os frutos positivos do jogo de ontem. Como o Everton já falou, a entrega do time foi outra e eu quero destacar o Jair. O Jair, a gente sempre cobrava do Jair, partidaça do Jair. A gente cobrou muito do Jair o pisar na área. E ele pisou tanto na área ontem que ele sofreu o pênalti e participou do início da jogada que fez o segundo gol do Atlético. Então o Jair ontem fez uma grande partida. O Otávio também, eu tinha acabado de elogiar o Otávio. E ele deu o passe errado, que acabou originando a falta, que veio a ser o primeiro gol do Palmeiras. Então, sim, são detalhes de um grande jogo. Eu acho que o Atlético, o jogo está aberto e muita coisa vai acontecer até a próxima semana. Boa. Sabe que eu concordo com o Elton, assim, acontecem muitos detalhes, né? Aqui, os gols... Eu recebi 1 milhão de mensagens aqui do povo dizendo o seguinte: ô Everton, o seu palavrão que você chegou xingando aí, tem relação com ter gostado ou não ter gostado? Não, primeiro da trairagem da turma aqui quando eu tava fora do ar. Mas convenhamos, ontem você não consegue pensar um jogador que tenha jogado mal. Um jogador do Atlético. Não consegue. Mas você concordou comigo que é errado? Alguns caras que são muito bons. E aí, como eu devo estar errado, tô concordando com o Elton, né? Mas... Nossa, que deselegante, né? Nossa. É assim como Quando eu tava no ar ali, por isso que eu cheguei xingando, tava nesse nível aí. Isso aí. Mas a gente tem esse problema mesmo de um discordar sempre do outro. Então, eu concordo com o Elton, acho que os detalhes fazem diferença, mas o detalhe maior para mim que fez a diferença foi no primeiro tempo o número de chances perdidas pelo Galo. E aí o Galo finalizou 14 vezes no primeiro tempo, contra uma do Palmeiras, 14-1 em finalizações no primeiro tempo. O Atlético poderia ter feito muito mais do que apenas um gol, poderia ter feito 2, até 3 gols ali naquele primeiro tempo. Teve chances e volume para isso. Só que o Atlético se cansou. E aí se cansou por quê? Porque eu não canso, eu vou bater sempre nessa tecla. O trabalho anterior era mal feito. Gente, aí o time não fazia, Você precisa considerar. Mas não tem como fisicamente o time melhorar de uma hora para outra. Gente, quem joga futebol que me falou isso, eu não estou inventando não. Jogar em Porto Alegre no domingo e o Palmeiras ter jogado no sábado, isso faz diferença. 24 horas de preparação para uma decisão faz diferença. É que isso precisa entrar no processo de análise. Porque nos detalhes se ganha uma decisão. Isso faz diferença, Everton? Faz, é claro que faz. Mas pra mim a principal diferença é se o Atlético tivesse acostumado a jogar da forma como jogou ontem no primeiro tempo. Ou seja, se tivesse mantido o Cuca no final do ano passado, não manteve porque o Cuca não quis, diga-se de passagem. Mas se o Atlético tivesse mantido o Cuca e tivesse mantido aquela maneira de jogar, o Atlético seria um time diferente no segundo tempo.
ele não recuaria tanto, ele não cansaria tanto. Para mim, o Atlético se cansou no jogo. Ficou claro para mim que a parte física pegou. É porque aquela intensidade que o Atlético imprimiu no primeiro tempo cobra um preço. Então, se você não traduz, e o Galo não fez isso, traduz em gols a superioridade, você vai chegar a cobrança. E chegou a cobrança e era natural que chegasse. Agora, o Keno e o Ademir são dois. O Keno jogou muita bola. Muita bola. Mas eles me parecem meio que inimigo do gol. Sabe, é um cuidadinho para botar a bola lá dentro e o jogo seria muito diferente. Tanto que eu ouvi, e os torcedores do Palmeiras já estão bravos comigo, que, não, mas o Palmeiras é frio, o Palmeiras acredita, como você disse, o Palmeiras não tem responsabilidade por tanto de gol que perdeu o Galo no primeiro tempo. Eu tava na estratégia do Abel, o Galo perder todos aqueles gols. Porque o jogo era para ter sido diferente. Eu concordo com você. Eu acho que a produção do Galo foi muito boa e o resultado não foi. No Palmeiras, o resultado foi muito bom e a produção não foi, ele não conseguiu jogar. Então, olha, eu acho importante a gente também destacar o seguinte: o Atlético conseguiu anular pontos importantes do Palmeiras. Ontem o Marcos Rocha foi destruído pela equipe do Atlético. Quem caía do lado do Marcos Rocha estava se dando bem. E o Marcos Rocha é um ponto importante nesse esquema do Abel. E não conseguiu jogar o tanto que ele joga. O meio-campo do Palmeiras, que é sempre tão criativo, tão rompedor de linhas, o Atlético conseguiu anular essas coisas, mas não conseguiu anular um ponto do Palmeiras que é precioso: a danada da bola parada. E essa danada da bola parada destruiu. Você me desculpa, mas não tem como anular. É o principal ponto do Palmeiras. É a principal característica, o principal atributo do time. E outra coisa, tem que dar. E a gente estava falando antes, anteriormente, a entrar ao vivo aqui na Band, já no YouTube. Cara, o que bate na bola, Scarpa? Muito. Piada. Que isso, é um absurdo. É um absurdo. Muito. Então não tem jeito, cara, não tem jeito. Não, e outra coisa, quando o Scarpa vai pra cobrança, Valu, a bola bate no travessão e cai no pé. O Murilo só precisou fazer assim, ó. Quer dizer, isso, ele fez aquele componente também foi muito bom, que ele põe o pé certinho. Eu venho trazendo para discussão, nos últimos dias, um componente levantado pelo próprio Abel. Não dá para você tirar a sorte também, não. A bola bater lá no guincho e voltar aqui, ele, pá, né? A mesma sorte que o Atlético tem quando o Keno cruzou, a bola bate na perna dele e entra. Mas houve uma construção? Houve, a ponto de acontecer a falta, a cobrança bem feita. Mas lá no trinco mesmo, voltar no pé dele. Agora, você não pode, na boa, você não pode, por exemplo, o Vargas estava na do Dudu, velho. Cada um pega o seu, você não pode, né? O Vargas, a displicência do Vargas faz com que a gente aqui, às vezes, eu que acho o Vargas um baita de um jogador, mas tem que ser com a bola e sem. Num jogo daquele ali, o Dudu sai de trás dele, passa na frente, se atira, ele dá ele dá um salto e manda a bola pro miolo, pro Danilo ir lá e abraçar. Então, assim, você tá vencendo o jogo. Aí tem um escanteio. Pô, cada um pega o seu. Eu até achei que a falha tinha sido do Natan, mas aí eu vi que o Natan tava no Gomes. E quem tava no Dudu era o Vargas. Porra, Vargas! Como é que você deixa o cara passar nas suas costas, ganhar a sua frente, atirar na bola e você só fica acompanhando? Na hora o Natan olhou e falou: pô, ano passado foi comigo, agora é com você, Vargas. Esse tipo de detalhe pega muito numa decisão. E nós falamos ontem, o Atlético vai ter que fazer 2 jogos próximos da perfeição para conseguir passar por esse timaço do Palmeiras. Thiago Valu, boa tarde, meu monge favorito. Boa tarde, Everton, boa tarde, amigos, boa tarde, telespectador. E um lance muito parecido que aconteceu contra o Corinthians. Só que naquela oportunidade, o Fábio Santos, ele passa as costas do Ademir. O Atlético ontem, até falei com a Lê aqui também e com todos os companheiros, que pareceu muito, especialmente no primeiro tempo, o Atlético de 2021. A gente viu movimentos interessantes do Hulk, trazendo o Murilo para fora da área, arrastando, e com isso ele deixava o Ademir e o Keno entrarem, e o Hulk colocou bolas para o Keno realmente em condições ótimas de fazer gol. O Ademir não conseguiu ser letal quando teve a oportunidade, e no segundo tempo, como já disse o Alê também, aquele preço, né, daquela intensidade. Agora fica também uma questão importante a ser colocada. Claro que o trabalho do Turco, para mim, sempre disse aqui que era insuficiente na questão de organização do time. Muito tempo se perdeu, na minha opinião, mantendo-se o Turco com os números, enfim. Talvez se o Cuca tivesse chegado, por exemplo, após
aquele dia do empate contra o Santos ali era 12 de junho, teria um tempo melhor para organizar e fazer com que o Atlético tivesse um nível de competição ainda maior nesta enfrentamento que está em aberto contra o Palmeiras. Fluminense, né, Valor? Contra o Fluminense também foi um jogo que a torcida pediu muito a saída do esse Tuco foi o naquela melhor jogo oportunidade. do Galo no ano, né? Foi. O de ontem é o disparado melhor do Gente, ano. conta uma coisa pra vocês. Estamos em agosto. Eu acho que ontem ficou muito claro para todos nós aqui, para a torcida do Atlético, o mundo inteiro, o nível de Turco e Cuca. Né? E Cuca, nossa, piada. São dois níveis distintos. Não, Eu nunca tive dúvida sobre esse eu também não, mas eu tô dizendo assim, claro. o Turco foi um erro tão acentuado, tão grande, que o Cuca chegou... Quantas sessões de treinos o Cuca teve aí? Sei lá, 3. É, muito pouco. Se máximo 3, Botar a 4 no máximo. recuperação dos jogadores aí, né? Você pegar esse Deve ter tempo o quê? de Uns recuperação. 3 sessões, né? Por aí. Se contar a recuperação de jogador, umas 3 Aí o cara vai lá, aí ele falou que muita coisa, né, já tá na cabeça do atleta, sobre o que fazer. Então, cara, o Cuca conseguiu fazer ontem, mostrar um Atlético organizado, com os movimentos calculados, bem executados, corajoso, muito ligado no jogo. Intenso. E uma coisa que é o que mais me chama a atenção. Intenso, Everton. Intenso. Cara, e tinha uma sincronia muito grande entre o Ademir e o Keno, que eles trocavam de lado o tempo inteiro. Uma coisa que a gente jamais imaginou ver sob o comando do Tuco. Não, e o movimento do Zaratio e do Jair também em campo. A forma que os dois se movimentavam Aliás, em campo. Sim, cara, desculpa que interromper partida. mais uma vez, o Elton, mas impressionante o Sarati, né? Quase ficou mas fora. joga demais. Não treinou na segunda, treinou só ontem, anteontem, aliás, treinou na terça apenas. Foi pro jogo e, pra mim, no primeiro tempo, o melhor jogador Cada do campo. tapa que ele deu na bola, e você falou Cara, do Ademir impressionante. e do Keno, e eu tenho que usar a sua audiência, que é maravilhosa, eu agradeço, para agradecer a torcida lá no Mineirão, que me recebeu de braços abertos, todo mundo falando do programa aqui, e eu realmente fiquei muito feliz e emocionado. E o show que deu a torcida do Galo no Mineirão, um espetáculo, aquela energia, não tem como o cara não correr mais, a verdade é essa. E o Keno e o Ademir, é o jogador Marcelo D2, faz uma fumaça danada, irmão. Ali é difícil para marcar os dois inspirados e que deixa o torcedor do Galo muito otimista, eu acho, pela produção. Agora, uma coisa a gente tem que falar, o Palmeiras não vai repetir esse tipo de atuação no Allianz Parque. Você acha que vai melhorar em É relação outro ao jogo? time. Eu tive a oportunidade de assistir, por exemplo, a final do Campeonato Paulista, no Morumbi. São Paulo 3, Palmeiras 1. E depois eu vi o jogo do 4-0 no Allianz Parque. É um time com uma postura completamente diferente. Mas o jogo está absolutamente aberto. Sabe o que pega muito também? Daqui a pouco vamos ver, inclusive, imagens do Ale aqui, que filmou. Tava lá no camarote dos homens, né? Só da nata, né? O pai do Hulk tava lá, a turma toda. Vamos ouvir o Cuca daqui a pouco também. A coletiva do Cuca muito lúcida ontem. E por mais que o resultado, né? Aquele empate no final ali tenha desagradado, o torcedor vaiou, mas vaiou o resultado, né? Não a atuação do time. Eu entendo que esse time tem muito para crescer, mas muito mesmo. O que o torcedor lamenta é que, se cai na Libertadores, aí vai ter que remar no Campeonato Brasileiro com 10 de diferença pro Palmeiras, que é o líder. E vendo o Atlético Paranaense bem, já tem que matar aqui, inclusive, no final de semana, e vendo o Fluminense crescendo, e vendo o Flamengo subindo de produção, e o Corinthians lá grudado no Palmeiras. Então, daqui a pouco vamos